Os alunos dos 4º, 6º e 9º ano vão realizar provas de ensaio em fevereiro para testar o formato digital. Estas provas, que não servem para avaliação externa, vão permitir que os alunos se familiarizem com o suporte digital em contexto de avaliação. Mas para nos explicar aquilo que está aqui em causa, junta-se a esta emissão do NAU, Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública. Cristina, muito bom dia. O que é que está aqui em causa? O que é que se vai suceder nas próximas semanas? Bom dia, Madalena, agradeço o convite. Efetivamente vão ter lugar, portanto, aqui as provas de ensaio que já estavam indicadas para preparar, supostamente, os alunos para o formato digital em que vão decorrer as provas finais de ciclo e onde vão decorrer as provas de monitorização das aprendizagens, as tais provas moda, que visam, portanto, como o nome indica, monitorizar, portanto, aqui as aprendizagens dos alunos e dar aqui alguma resposta relativamente ao estado em que encontramos a educação. Nós estamos preocupados com estas provas. Entendemos que, neste momento, ainda não estão reunidas as condições para que as provas decorram no formato digital. O próprio Ministério da Educação já veio dar indicação que 16% das escolas não reúnem condições para que estas provas decorram de forma normal, o que poderá estar aqui em causa, uma vez que, tendo em conta que estas provas não contam efetivamente para a avaliação, elas estão a preparar os alunos para, neste caso os alunos do 9º ano, para as provas finais de ciclo. E essas sim contam para a avaliação e vão estar neste formato digital. Ora, se nesta altura os alunos não estão em condições, quer dizer que nem todos estão de forma igual preparados para as tais provas, que essas sim já vão decorrer de forma a incidirem na avaliação do aluno. Nós entendemos que, mais uma vez, o Ministério da Educação está a construir uma casa pelo telhado. Portanto, ainda que todos tenhamos de caminhar no sentido da inovação, no sentido da digitalização, efetivamente, nós temos de verificar os pontos onde ela de facto deverá incidir. Já vimos que os manuais digitais estão a apresentar problemas e este formato também vai trazer aqui vários problemas, principalmente numa altura em que os alunos não reúnem as condições. E até porque a classe docente está envelhecida. Os professores mais velhos podem não ser capazes de acompanhar esta digitalização do ensino? É uma questão de capacidade. Os professores têm capacidade e durante o seu período ativo terão certamente sempre capacidade para se conseguir adaptar às novas circunstâncias. O que não está neste momento, os que não estão neste momento reunidas são condições para as aplicar, tendo em conta que os alunos não têm nem os computadores. Ontem mesmo, sabendo que já vinha aqui hoje, fiz o teste numa turma de 9º ano. Naquele dia não havia um único aluno em condições de realizar a prova se eu lhes tivesse pedido os computadores para a realizar. Isto porquê? Porque muitos não fizeram a requisição do kit porque têm receio de o estragar e não ter condições de o pagar, outros porque perderam o direito à internet, outros porque estragaram e depois os pais, tendo pagar, já não pediram o novo. Portanto, temos aqui uma série de condicionantes. Para agravar tudo isto, Madalena, e foi uma onda de indignação que nós, professores, sentimos nos últimos dias, tendo em conta a forma como estas provas foram indicadas que vão ser classificadas. O Ministério indicou que vai ser criada uma bolsa solidária de classificação. Só o termo, para nós, é logo um termo provocatório. Não sabemos ao certo o que quer dizer este solidário, se é no sentido da bolsa ser formada por professores que depois uns corrigem umas provas, outros, ou se então é para apelar aqui ao altruísmo e de algum modo referir que estas provas, a sua classificação não vai ser remunerada. Lembro que nós estamos a passar uma fase em que nós apelamos à valorização da classe docente e que são necessárias medidas indispensáveis para a valorização. Ora, estas provas classificadas desta forma, ainda mais em período letivo, portanto, não vamos ter paragem das aulas para depois se proceder à correção destas provas, vem a crescer aqui bastante trabalho aos professores. Lembro que são disciplinas, aquelas onde vão incidir as provas, onde existe um maior número de falta de professores, tendo muitos professores neste momento do sistema horas extra para assegurar. Ora, se é isto a crescer também aqui a questão da classificação, temos mais um motivo para desvalorizar a classe docente. Temos falado muito também aqui em estúdio de que os professores desistem não só pelos índices remuneratórios, mas pelas burocracias impostas, pela falta de tempo para dedicar ao aluno e
pela falta também de gestão das escolas. Este modelo vai dificultar ainda mais no que diz respeito às burocracias, ou será uma iniciativa que pode facilitar o trabalho aos professores? Vai aumentar a burocracia. Portanto, tudo o que tem associado, lembro que nós estamos em período letivo, como eu disse há pouco, e estas provas implicam toda a logística associada aos exames nacionais, que esses sim decorrem já fora do período letivo. Portanto, relativamente aqui à forma como ela vai decorrer, ao trabalho associado aos professores, ele vai decorrer supostamente em sala de aula, mas depois a sua classificação vai ocorrer no formato digital. Lembro, e todos nós sabemos, portanto, que o tempo passado em frente aos ecrãs traz um desgaste muito maior. Portanto, está aqui em causa, de facto, este trabalho. E é por isso até que alguns países adotaram medidas restritivas relativamente ao uso de telemóveis em ambiente escolar, mas parece que agora estamos realmente a dar ainda um passo mais à frente e em ambiente de sala de aula. Mas o Governo também, neste momento, está a promover um inquérito no que diz respeito ao bullying entre os alunos. É, sem dúvida, uma preocupação, casos de agressões em ambiente escolar entre colegas, mas assistimos agora também, segundo tem constado em muitos artigos, a um aumento no fundo, indisciplina dos alunos sobre os professores. Como é que isto se justifica? Ora, antes de mais, pela desvalorização que a classe também tem tido, a falta de respeito que neste momento temos dentro das salas de aula, reflete também o que a sociedade indica ou vê, a forma como vê o professor. Lembramos que os últimos governos têm promovido justamente esta falta de respeito para com o professor, de algum modo também desvalorizando o seu trabalho e não mostrando o respeito, desde Maria de Lourdes Rodrigues a Nuno Crato. Agora, recentemente, João Costa tem proferido sempre algumas frases que ficaram na memória de muitos professores e que também contribuem aqui para esta falta de respeito e que nós verificamos que de facto também acontece dentro das salas de aula. Ora, os estudos que nós temos, mesmo de segurança interna, revelam que de facto a violência está a aumentar, não só dentro das escolas, mas noutros locais. Foi justamente essa questão que nós verificámos também num inquérito que nós lançámos, Missão Escola Pública, na altura do Dia do Professor, onde uma das questões mostrou que 60% dos professores indicaram já ter sido agredidos por alunos. Ora, tendo em conta que nós não tínhamos dados, o objetivo não era analisar esse ponto nesse inquérito, suficientes para aferir quais as agressões físicas, quais as verbais, nós lançámos um outro inquérito, aqui também em portanto, aqui em paralelo com o Ministério da Educação, que lançou o inquérito do bullying aos alunos, que é preocupante e que também tem de ser analisado. Nós, Missão Escola Pública, lançámos um no sentido de analisar bullying aos professores. O inquérito está a decorrer até dia 26 de janeiro, portanto o próximo domingo. Apelamos para que os diretores façam a divulgação deste inquérito junto dos professores. Nós enviámos, através da rede escolar, o inquérito a todas as escolas. Já enviámos um reforço para que assim seja, ainda assim temos indicação de professores que não receberam. É muito importante nós recolhermos uma amostra significativa, porque é um problema que carece de medidas para conseguirmos ter, portanto, uma resposta a algo que está a aumentar significativamente. Cristina Mota, fica o apelo. Obrigada pela presença e bom fim de semana. Obrigada, igualmente.